Meus queridos irmãos, vamos iniciar aqui uns minutinhos antes o nosso estudo dessa noite, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, rogando a Jesus que ampare as nossas vidas, que ampare esse lar abençoado, essa casa de oração, estudo e trabalho, a qual nós dedicamos algumas horas da nossa semana com tanto carinho, com tanto amor. Pedimos aos amigos espirituais que abençoem os nossos lares, os nossos familiares, que amparem a todos nós em nossos caminhos pela vida, que abençoe essa casa para que ela sempre esteja erguida sobre as bases fortes do Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Passamos a palavra ao nosso querido Lucas, para que ele inicie hoje os estudos da obra Desobsessão de André Luiz, cujo estudo seguiremos ao longo das próximas últimas quintas-feiras de cada mês. Jesus nos abençoe. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Com a mesma alegria que nós encerramos há um mês atrás, a obra nos domínios da mediunidade, a gente nesse instante inicia um novo estudo de uma obra que nós já estudamos no passado, que eu participei, eu me recordo de 2 oportunidades, nas quais a gente pegou essa obra de ponta a ponta, ou de fio a pavio, e essa obra, meus irmãos, a gente vai ver. De antemão, a gente pode comentar o seguinte: muitas observações que nós temos ao participarmos, seja na condição de trabalhadores, seja na condição de assistidos, porque assistidos somos todos nós, do grupo ou dos grupos mediúnicos que essa casa já teve, ao estudarmos essa obra com afinco, com atenção, detidamente em seus detalhes, nós vamos nos alegrar em observar como que essa casa sempre se preocupou em seguir essa cartilha. Esse livro de André Luiz, conforme diz o próprio prefácio de Emmanuel, é um livro diferente. E nós vamos entender o porquê. Os irmãos devem ter visto o nosso planejamento de estudos mencionava que estudaríamos hoje dos capítulos 1 a 4, mas nós não podemos começar os capítulos da obra propriamente dita sem compreendermos o prefácio de Emmanuel e mesmo depois a introdução do próprio André Luiz. Então é o que nós vamos nos dedicar nessa noite, a compreendermos, lermos e comentarmos esse prefácio e essa introdução, que nós vamos observar, meus amigos, que já são por si só muito ricos. E os pontos trazidos aqui por Emmanuel e por André Luiz já são pontos assim que a gente vai se lembrar ao longo de todo o estudo. São pontos de tanta importância que a gente jamais poderia deixar de passar por eles, e vamos nos lembrar deles ao longo da nossa trajetória de estudos que se inicia hoje. Tá? Então, que Jesus, nosso Mestre amado, e os nossos irmãos maiores dessa casa possam nos orientar, nos inspirar, nos guiar
como eles sempre fazem com tanto amor e bondade, especialmente, meus amigos, para poder aumentar aqui a nossa capacidade, que é reduzida, e graças à bondade e à inspiração do alto, a gente consegue ter mais clareza, mais didática, né? Conseguimos aí ter um pouco mais de acerto na exposição e nos comentários que esse livro aqui vai nos trazer. Então vamos começar. Um livro diferente. E aí Emmanuel faz uma citação evangélica. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8:30. Nós vamos começar. Vejam, meus amigos, que nas palavras de Emmanuel, nada por acaso. Como que Emmanuel começa a estudar a mediunidade citando o quê? Evangelho. Evangelho, Evangelho, Evangelho. Sempre. Sempre precisamos compreender e extrair do Evangelho as noções mais importantes, até porque o Evangelho está repleto de tesouros. Essa passagem, contida em Lucas 8:30, não está estudada por Kardec na nossa obra básica de estudo do Evangelho, qual seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então, meus amigos, compreender, conhecer melhor esse episódio, que isso vai nos ajudar a entender, até porque o início do prefácio de Emmanuel diz respeito ao que ocorreu nesse episódio. Então vamos lá. Indo na Bíblia, nós vamos chegar lá no capítulo 8 de Lucas. O que acontece? Jesus acabara de atravessar o mar da Galileia. Estava de barco com os discípulos, tinha atravessado o mar da Galileia, e foi uma travessia um tanto quanto diferente. Porque o que aconteceu naquela travessia? Jesus adormeceu na barca e começou uma tempestade de grandes proporções. E os discípulos se apavoraram e chegaram ao ponto de acordar o mestre, dizendo: mestre, nós vamos morrer. O barco vai virar e nós vamos morrer afogados. Jesus, então, conforme narra o Evangelho, tanto de Lucas como de Mateus, acalma a tempestade, cessa a tempestade, e logo em seguida vira para eles e fala: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Então, acabara de ocorrer esse episódio. Jesus mostrando o seu domínio até mesmo sobre as forças da natureza, que são leis divinas, que ele manipulou e já manipulava há alguns milhões de anos no processo de formação do planeta, conforme a gente sabe hoje. E logo após então cessar e acalmar a tempestade, eis que eles desembarcam na outra margem e se deparam, meus amigos, com um quadro estarrecedor, com um quadro de grande sofrimento, que é o seguinte: navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Então, se nós depois façam esse exercício, procurem ver como era o mar da Galileia. O que é mais bonito, tudo no Evangelho é poético, tudo. O mar da Galileia, se a gente bate o olho nele, ele tem um formato, o formato de um coração, direitinho. E era onde Jesus adorava passar suas lições, mostrando para a gente que ele ensinava em torno do coração, para que entrasse o quê? No coração de cada um de nós. Então eles atravessam o mar da Galileia, vão até a outra margem, a margem a qual eles não costumavam frequentar, porque eles ficavam sempre na margem oposta, onde nós tínhamos Cafarnaum, Tiberíades e outras cidades da margem noroeste do mar da Galileia. Eles foram para sudeste. E conta-nos então a narrativa de Lucas. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Com quem que eles se depararam? Com um homem completamente nu,
que não morava em lugar nenhum, pelo contrário, ele dormia num cemitério, nos sepulcros, e esse homem, justamente nesse estado, veio diante de Jesus. Quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Vejam, meus amigos, o quadro que ele apresentava. De vez em quando eles prendiam ele com correntes, ele estourava todas as correntes, ninguém o segurava. Portanto, a gente estava diante o quê? De um processo obsessivo dificílimo, de um processo de obsessão coletiva, conforme nós já estudamos no livro dos médiuns, conforme a gente já viu em outras obras espíritas que hoje em dia a gente compreende. A pessoa tinha uma força o quê? Duplicada, triplicada, decuplicada, às vezes multiplicada por 10, ao ponto de estourar as correntes e nada o segurava. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro no lago e afogou-se. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia lhe feito. Esse, meus irmãos, é o quadro que Emmanuel seleciona para começar essa obra. Talvez para mostrar para nós a dimensão do trabalho. Talvez para mostrar para nós a que ponto pode chegar um processo obsessivo. Talvez para mostrar para nós o que é o alívio de quem se vê curado, de quem se vê socorrido, de quem se vê de uma hora para outra, no caso aqui junto à presença do Cristo, sem aquela pressão quase insuportável de entidades que vêm ali lhe cobrar um preço fruto de quedas do passado ou fruto de uma sintonia infeliz, de um alinhamento infeliz por parte daquele que sofreu o processo obsessivo junto àqueles que obsidiaram. Então, meus irmãos, é com esse episódio grafado no Evangelho, daquele que foi o primeiro a exercer a desobsessão por excelência, que foi o Cristo, que a gente inicia essa obra. E mais, esse episódio ocorreu num local, numa região da Galiléia ou numa região da Palestina, que não era propriamente judia, era na chamada região de Decápolis. Decápolis, conforme o próprio nome diz, Deca vem de 10 e Polis, cidades. Era uma região a sudeste do Mar da Galileia, onde nós tínhamos cidades-estado independentes, cidades autônomas, de formação e influência grega. Tanto é, qual que era o rebanho que se tinha ali? Um rebanho de porcos. Os judeus não comiam carne de porco. Então, por aqui a gente vê que era uma região de gentios, na qual Jesus não deixou de ir.
não deixou de ajudar, não deixou de assistir, não deixou de plantar a semente do Evangelho. E aqui a gente tem, portanto, uma região de influência grega na Palestina, porque houve uma época que o Império Grego se estendeu até depois dos rios Tigre e Eufrates, contada por um grego, que era Lucas, portanto, mostrando para a gente o seguinte, como que o Evangelho do Cristo, embora iniciasse e se dirigisse inicialmente aos judeus, tinha um caráter do que, meus irmãos? Universalista. Não ficaria restrito ao povo judeu. Portanto, é esse episódio que Emmanuel cita, que Emmanuel ilustra e inicia essa obra para a gente. E agora ele vai começar os comentários dizendo assim para a gente: atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, ou Gadara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo em que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Então, quem já tiver com um livrinho, tiver com um lápis aí na mão, já marque aí, conversar fraternalmente. Está aqui o primeiro tom da atuação do Cristo e da nossa atuação enquanto espíritas cristãos. Nós não vamos aqui aprender exorcismo. Nós vamos aprender a conversar com irmãos nossos em quadros de sofrimento que merecem tanto o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso auxílio, quanto os encarnados que padecem dos processos obsessivos. Conversar fraternalmente. Importante verificar que ante a interrogativa do mestre, a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião, e o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Nós vamos ver, meus irmãos, que o termo entrar, propriamente dito, não é o que acontece. Ao longo dos estudos do Livro dos Médiuns, e conforme a gente viu meses atrás, lá nos domínios da mediunidade, não existe um processo de entrar, do espírito, tomar o lugar do espírito encarnado. Era um termo que se usava, mas que hoje em dia a doutrina já nos explicou que não existe uma substituição. O obsessor não tira o espírito do médium de seu próprio corpo. Muitas vezes ele está muito próximo, exerce uma pressão muito intensa, mas não chega a tomar o seu lugar. Ninguém toma o lugar do espírito encarnado. Ele só sai do corpo, só abandona o corpo de carne com o fenômeno da morte. E ninguém vai substituir no corpo que lhe foi designado desde o momento em que ligou-se ao corpo após a concepção. Então, é um termo dentro do contexto evangélico que a própria doutrina espírita já nos ensinou com mais propriedade o que de fato acontece. Continua Emmanuel. Sabemos hoje com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Então, meus irmãos, está aqui outra qualificação de grande importância. Porque quando a gente vê a referência no Evangelho ao termo demônio, a impressão que nós temos são de que nós estamos diante de seres perpetuamente maus. E assim não são. A doutrina espírita, pelo contrário, tem nos ensinado que todo espírito malfazejo assim o é em caráter absolutamente o quê? Temporário. Porque todos estão sujeitos à lei de evolução e progresso. E que o mal, sendo temporário, efêmero e passageiro, vai acabar um dia. E que é essa alma, esse irmão hoje, que hoje em dia nos persegue, provoca um processo obsessivo, provoca um mal na vida de um ou outro encarnado, um dia vai ser um anjo. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 12. O Espiritismo demonstra
que esses demônios mais não são do que as almas, os espíritos dos homens maus, perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Que ninguém logra aplacá-los, ou seja, vencê-los, derrotá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. Meus irmãos, esses pontos de vista são decisivos no trabalho da desobsessão. Se nós não compreendermos essas premissas, nós vamos tentar ajudar de maneira errada, se eventualmente nós viermos a colaborar no campo do trabalho mediúnico. Por quê? Se eu não tiver por princípio de que qualquer espírito na qualidade obsessora está assim em caráter temporário, e que a tarefa lhe visa socorrer o obsidiado, o encarnado, mas também ajudá-los, mas também esclarecê-los, mas também socorrê-los, mas também sermos bons com eles, nós vamos estar conduzindo o trabalho de forma errada. Não é à toa que Emmanuel também cita esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o trabalho, o esforço nosso não é somente o de afastar o espírito que obsidia. Não é somente o de afastar o irmão que está em desequilíbrio, como se ele devesse afastar-se do encarnado, não mais ali voltar, como se ele fosse mau e o encarnado fosse simplesmente uma vítima. Não é isso. Nós devemos a eles carinho, paciência, esclarecimento, assistência fraterna, ajuda na medida das nossas possibilidades. E continua, voltando para Emmanuel. Neste episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Vejam só, tudo que Emmanuel fala aqui merece a gente não avança no texto, né? Porque a gente precisa comentar, a gente precisa entender. O que Emmanuel está falando aqui com a gente? Meus amigos, reunião de desobsessão não é caça a fenômeno. Portanto, não tem por objetivo satisfazer a nossa curiosidade. Ah, como eu queria ir numa reunião mediúnica, como eu queria ver como é que é, como eu queria ver esse ou aquele fenômeno, como eu queria ver tal ou tal tipo de espírito se manifestando, como eu queria ver uma pessoa que está obsidiada sendo tratada, como que eu queria ver uma comunicação em língua estrangeira, isso ou aquilo acontecendo. O que Emmanuel nos fala? Afastemos a curiosidade, uma vez envolvidos no trabalho da desobsessão. A curiosidade vai nos prejudicar e vai prejudicar o próprio trabalho. O que trata-se uma reunião dessa natureza? Trabalho paciente do amor. O que é um trabalho paciente? O trabalho que não se cansa, o trabalho que aprende a repetir, o trabalho que, mesmo diante de uma certa monotonia das atividades, de uma certa repetição das comunicações, de uma certa repetição, às vezes até de falha de um ou de outro médium, da imperfeição de um ou de outro ali presente, mas que continua o quê? Perseverante. Se é um trabalho paciente, não é um trabalho que é feito e que acaba. É um trabalho de caráter o quê, meus amigos? Contínuo. Demanda tempo. E nós vamos entender daqui a pouquinho aqui. E mais do que isso, é o amor conjugado ao conhecimento. Para ter conhecimento, a gente precisa de quê? Estudar.
O amor para conjugar-se ao conhecimento. Como que eu vou levar o conhecimento para conjugar-se ao amor se eu não tenho conhecimento? Daí a necessidade constante do estudo. A necessidade da gente sempre estar estudando. E conclui Emmanuel, e do raciocínio associado à fé. Continua ele. Seja no caso de mera influenciação, ou nas ocorrências da possessão profunda. Então vejam aqui que nós temos graus diferentes de processo obsessivo. O próprio livro dos médiuns, no capítulo de número 23 da segunda parte, quando trata da obsessão, vai mostrar para a gente os diferentes graus de um processo obsessivo. Então, seja no caso de uma influenciação simples, ou nas ocorrências da possessão profunda, que nós vamos tratar hoje em dia com o termo de subjugação, porque possessão também dá a ideia de que tomou conta, de quem é dono, e isso não acontece, e sim um forte constrangimento. Subjugação é diferente de possessão. Então, o termo mais apropriado, conforme a própria doutrina tem nos ensinado, ou seja, nos processos mais intensos de subjugação, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Estão vendo aqui por que o trabalho tem que ser paciente, meus irmãos? Por quê? Porque a cura ou o alívio do processo obsessivo não se dá o quê? De uma hora para outra. Não se dá com uma ou duas reuniões que se dá. Não se dá, às vezes, também somente com a frequência das reuniões. Por quê? O que essa casa sempre fala com todos os que chegam aqui padecendo de influência obsessiva? Olha, a reunião mediúnica de desobsessão vai te ajudar. A água fluidificada vai te ajudar. Os passos que você tomar vão te ajudar. As reuniões que você assistir, o clima espiritual da casa também vão te ajudar. Só que a cura só vai vir de um fator essencial. Qual que é? Reforma íntima. Se você não se modificar, você não vai curar de verdade. Pelo contrário, vai acontecer algo pior. Que lá na frente nós vamos relembrar aqui o que acontece. Se eu venho na reunião, tomo água fluídica, tomo passe, a obsessão alivia. Oba, estou curado. Né? E aí muitas vezes a gente volta a fazer o quê? As velhas coisas que a gente fazia. Jesus já prevendo isso, já colocou no Evangelho o que acontece nessa situação. Nós vamos falar mais lá na frente, porque é algo que a gente tem que dar toda a ênfase. A gente jamais pode se esquecer do alerta que o Cristo colocou nesse sentido. Então, Emmanuel nos fala, processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Vai precisar de tempo, vai precisar de paciência, vai precisar da repetição. Daí, ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas, semelhantes às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Então, meus irmãos, qual que é o grande objetivo da organização dessa obra? Vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia. Ou seja, esse vulgarizar, o contexto aqui significa o seguinte: disseminar, multiplicar grupos de reuniões mediúnicas de desobsessão. Então, o que a gente está entendendo aqui? Os processos obsessivos se instalam, às vezes, ao longo do tempo e não são curados de uma hora para outra. Diante disso, o que a gente precisa? Nós precisamos de grupos mediúnicos de desobsessão organizados. Agora, como formar?
Como que funciona? Quais as regras? Quais os princípios? Quais os pontos mais relevantes? Esse é o objetivo dessa obra. Justamente com qual finalidade? Para que a gente não tenha, não somente um grupo igual de Raul Silva, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas para que a gente tenha o grupo do solar, para que a gente tenha, caso eu venha me mudar um dia para uma outra cidade, ou se eu mudo de bairro em Belo Horizonte, passo a morar em Lagoa Santa, em Santa Luzia, em Vespasiano, ou se eu me mudo para a zona sul da cidade, fica difícil chegar aqui, para que então eu inaugure, ou para que eu ajude, para que eu colabore na formação, ou na manutenção, ou no aprimoramento de um grupo existente. Ou seja, qual a nossa grande cartilha? Essa obra. É ela que vai nos ajudar a fincar as diretrizes, os parâmetros, os critérios que a gente precisa seguir. Porque se nós tivermos vários grupos de desobsessão instalados e funcionando adequadamente, nós vamos multiplicar as possibilidades de socorro e de assistência. A espiritualidade amiga não quer só um ou dois grupos modelo, até porque o grupo modelo é muito difícil, nós somos cheios de imperfeições, mas eles querem vários grupos que se esforçam com pessoas cheias de boa vontade, que estudam e que procuram levar o melhor que tem no processo de assistência e de socorro aos desencarnados e aos obsidiados encarnados. Segue Emmanuel. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou esse livro diferente de quantos lhe constituem a coleção de estudioso dos temas da alma, no intuito de arregimentar, ou seja, organizar, constituir novos grupos de ceareiros do bem, que se proponham reajustar os que se veem arredados da realidade fora do campo físico. E de fato, meus amigos, se a gente pegar a série André Luiz, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros, Libertação, No Mundo Maior, nenhum deles se parece com Desobsessão. Nenhum. Ele é um livro diferente, porque ele tem um propósito diferente. E qual o objetivo? Organizar novos grupos. Nada mais oportuno e mais justo de vez que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Então, meus irmãos, muitas vezes, como que os espíritos desencarnados vêm para poder se manifestar conosco? Na condição de verdadeiros o quê? Alienados mentais. Ligados ou presos a traumas, situações difíceis que viveram no passado, mais ou menos remoto, muitas vezes sem consciência da própria situação que ostentam, de desencarnados, não tendo mais o corpo de carne, apresentam os mais diversos desequilíbrios e dificuldades, esperando de nós o quê? Concurso fraterno de corações amigos. Nós não temos que ser frios, técnicos, objetivos, não. Nós temos que ser, meus irmãos, acima de tudo, corações fraternos. E um coração, o que Emmanuel faz referência a esse termo? No sentido de levarmos para eles, sobretudo o quê? Muito amor, muita compreensão, muita paciência. Procurarmos vibrar o que nós temos de melhor em benefício deles, do socorro, da assistência e do esclarecimento deles, mesmo porque, possivelmente, alguns desses irmãos estão ligados a quem? Talvez a nós mesmos, ou a entes queridos, ou familiares, ou a pessoas que nos são próximas. Salientando, pois, nesse volume, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos, vejam que interessante,
É uma obra que tem diretrizes, mas é uma obra o que, meus amigos? Sintética. Portanto, o estudo da desobsessão não se resume a essa obra. Não é à toa que a gente acabou de terminar o estudo dos domínios da mediunidade. Lá nós tivemos uma obra o quê? Mais analítica, mais subjetiva, né? Mais discursiva a respeito da mediunidade. Aqui nós vamos estar diante o quê? De um manual, de uma obra mais sintética. Imagine, por exemplo, a gente comprar um eletrodoméstico, normalmente o que vem junto dele? Um manual de uso. Ali não pode ter, né, por exemplo, um aparelho eletroeletrônico. Nós não vamos ter ali a explicação de como que funciona a eletricidade, o que é corrente alternada, né? Como que a energia é gerada na usina, vai para a subestação, chega na rede elétrica, é levado para o quadro de distribuição da nossa casa, nada disso. Ali, no manual de algo que a gente precisa aprender a operar, as informações são mais sintéticas possíveis. Então aqui nós vamos estar diante de uma obra sintética, objetiva, clara, no que diz respeito ao exercício da mediunidade. Através dos colaboradores, vou recomeçar o parágrafo. Salientando, pois, nesse volume, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos, através dos colaboradores de todas as condições, rogamos ao Senhor nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra realizada, porquanto obsidiados e obsessores, consciente ou inconscientemente arrojados à desorientação, no mundo ou além do mundo, são irmãos que nos pedem arrimo, que nos pedem sustento, que nos pedem ajuda, companheiros que nos integram à família terrestre, e o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Então, meus irmãos, é como se a gente estivesse amparando, socorrendo, aconselhando e recebendo um familiar. Portanto, é uma obrigação de caráter intransferível, pessoal. Assim a gente deve, refletir em torno do trabalho da desobsessão, em torno do trabalho das reuniões mediúnicas dessa natureza. Pois bem, aqui então a gente conclui o prefácio de Emmanuel, trazido para nós em 2 de janeiro de 64, praticamente aí há 60 e poucos anos, 62 anos atrás. E vamos aqui agora, meus amigos, iniciar a introdução de André Luiz, que tem por título Desobsessão. André Luiz agora vai desenvolver e vai nos apresentar um pouco mais a obra em si. Inicia ele nos dizendo: terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção. Institutos especializados examinam a patologia do câncer. A cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. E aí, meus irmãos, talvez a gente já tenha ouvido falar o seguinte: a depressão é o mal do século. Mas antes da depressão, ou por trás dela, e causando às vezes não só a depressão, como uma série de outros desequilíbrios, muitas vezes nós vamos ter o quê? Processos obsessivos. Ou seja, é justamente nesse assunto que nós vamos então nos dedicar, nos deter. Para lá das teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico, de que se vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais
as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo a alienação mental, que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Então vejam só, André Luiz, na qualidade de médico, e após todo o esclarecimento, todo o estudo adquirido nos anos de mundo espiritual e após até mesmo nos legar toda a série de obras dele, vai começar aqui a mostrar para a gente o seguinte: como que às vezes se inicia um processo obsessivo? Inicia-se no desequilíbrio da mente do médium. O médium entra em desequilíbrio, o encarnado entra em desequilíbrio. A partir do desequilíbrio, ele vai então assimilar correntes mentais, pensamentos, sentimentos de natureza o quê? Semelhante. E com essa assimilação, que a gente já estudou também lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, assimilação das correntes mentais, acontece um processo de sintonia, e essa sintonia vai estabelecer o quê? Às vezes um quadro de alienação mental que começa no tique, ou seja, em algo que a gente toma como uma mania, como um tique, e às vezes até a loucura. Um quadro de alienação mental severo, passando por fobias e moléstias fantasmas. Quantas vezes a gente tem ouvido falar, por exemplo, das fobias? Né? Hoje em dia, inclusive, crianças e adolescentes, parece, meus irmãos, um quadro, às vezes, que a gente não faz a devida dimensão. Mas conversando, às vezes, com minhas filhas, que estão aí na casa de 13 a 15 anos, elas reportam que diversas colegas, que diversos amigos já fazem terapias e tratamento com psicólogos, ou às vezes até com psiquiatras. Por quê? Fobias, tiques, desequilíbrios de toda ordem. Às vezes já começam a surgir as chamadas moléstias fantasmas. O que é isso? A pessoa fica doente, faz exame, vai ao médico, faz ressonância, faz tomografia, faz exame de sangue, procura daqui e dali e o médico não acha nada. É a chamada moléstia fantasma. Porque muitas vezes está por detrás não um quadro físico propriamente dito, mas um problema de desequilíbrio da mente, do espírito, e também associado a ele muitas vezes já um processo obsessivo, em maior ou menor intensidade. Vemos-nos instalados em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos de inteligência, ou seja, mesmo entre aqueles que já estudaram muito, que já têm uma grande bagagem cultural, há aquelas outras onde respiram companheiros carentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muita vez na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Ou seja, muitos dos crimes que infelizmente nos chegam ao conhecimento e que a imprensa noticia, o que muitas vezes está por detrás ali? Um processo obsessivo. E não somente isso, aqueles irmãos nossos, né, que às vezes chegam ao quadro, às vezes, de internação psiquiátrica, também, em grande medida, tem um processo obsessivo por trás. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desequilíbrios, os desvarios sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Espíritos desencarnados e encarnados, de condição enfermiça, sintonizam-se uns com os outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que lhes sofrem influência vampirizadora, lembrando vegetais nobres que parasitas arrasam, depois de solatar-lhes todas as resistências. Então, meus irmãos, muitas vezes acontece o seguinte: instalado um processo obsessivo, o que a gente observa? No contexto familiar, não é só a própria pessoa que sofre. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos ver
toda família, em alguma medida, sofrendo as dificuldades do processo obsessivo. Até porque, às vezes, nós vamos ver o seguinte: se existe um ou outro inimigo de algum dos membros da família que procura, do plano espiritual, prejudicar aquele a quem ele tem débito, aquele com quem ele acha que deve, aquele a quem ele teve problemas no passado, se ele às vezes não encontra guarida ou brecha para prejudicar a própria pessoa em si, muitas vezes o que ele vai tentar? Ele vai procurar um dos outros familiares. Opa, eu não estou tentando aqui com o Lucas, não estou conseguindo. Mas se eu for na filha dele, se eu for no filho, se eu for no sogro, na sogra, no genro, eu atinjo ele. Então, muitas vezes, um processo obsessivo, quando se instala numa família, vai virar o que, meus amigos? Um tormento para todo aquele grupo familiar. Atingindo não somente quem está passando por aquilo, como os demais familiares também. E aí, quantos transtornos, quantos desequilíbrios, quanto sofrimento aquela família vai passar? Basta a gente conversar com quem tem um problema dessa natureza dentro de casa ou dentro da família, que aí a gente vai fazer uma dimensão do que é. Refletindo nisso e diligenciando, ou seja, trabalhando com a intenção de cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa. Vejam aqui, o que significa isso? Sintomatologia imprecisa. O processo obsessivo é claro, é rápido de identificar? Nem sempre. Às vezes a pessoa reporta ali uma enfermidade como se fosse uma enfermidade do corpo, mas o que está oculto? Um processo obsessivo. Até porque, meus amigos, se a gente se lembrar dos estudos que a gente tem a esse respeito no Livro dos Méritos, nós vamos ter lá 3 tipos básicos de processo obsessivo: a obsessão simples, fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o encarnado percebe o incômodo que o desencarnado lhe provoca. Ou seja, fica claro ali que existe uma inteligência desencarnada o incomodando, o atrapalhando. No grau seguinte do processo obsessivo, da fascinação, o que o obsessor faz? Ele se oculta, ele se esconde e faz e exerce os seus efeitos sobre o encarnado, sobre o obsidiado, de maneira que nem ele e também o grupo que está à sua volta percebam. Como se ele estivesse agindo em perfeita normalidade, quando na verdade às vezes ele está ali com uma influência constante de natureza perniciosa, de natureza obsessiva. Mas às vezes nem ele mesmo percebe. Por quê? Porque se o processo obsessivo chega a um grau de subjugação, rapidamente a vítima ou o encarnado que está passando por aquela situação e o grupo familiar ou o grupo de amigos, rapidamente o quê? Percebem. Opa, precisa de ajuda. Aí vão no Hospital Espírita André Luiz, vão trazer uma fraternidade espírita, vão procurar socorro, vão procurar ajuda, e ali às vezes é o início da cura, do esclarecimento e é o início da resolução do problema. Então muitas vezes o obsessor vai procurar ficar o quê? No meio, no segundo grau do processo obsessivo, na etapa de fascinação, para que ele não perceba e para que a família também ache que a pessoa é assim mesmo, tem esses desequilíbrios mesmo, ele é assim já de um tempo para cá e tudo, mas às vezes não identifica ali um processo obsessivo, né? Então, a sintomatologia é imprecisa, nem sempre é claro, nem sempre fica evidente para o obsidiado e para o grupo que está à sua volta que existe ali um processo de influência perniciosa. Foi então que imaginamos a organização deste livro, dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsidiados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa
curativa da desobsessão. Estão vendo, meus irmãos, quando foi falado lá atrás que é uma obra sintética? É isso. O objetivo era fazer uma obra o quê? Simples, clara, objetiva, e eles procuraram fazer com tanta objetividade, com tanta clareza, que é um livro, inclusive, o quê? Ilustrado. Cada capítulo tem uma ilustração correspondente, para que fixe a imagem, fixe a ideia, fixe daqueles que iriam estudar essa obra, o que está procurando se ensinar em cada capítulo. Ou seja, absoluta simplicidade na exposição dos assuntos. Portanto, muitas vezes nós vamos lidar com temas aqui que não vão se esgotar aqui. Nós vamos ter, por exemplo, lá na frente falando sobre hipnose. Opa, não está me explicando aqui melhor. O que eu preciso fazer? Procurar nas outras obras. Vou lá em André Luiz nos domínios da mediunidade, vou no resto das obras de André Luiz, vou em Kardec, para mim, às vezes, aprofundar um determinado tema. E mais, nós vamos observar o seguinte: à medida que a gente for estudando os capítulos, de vez em quando, nós mesmos, quando estivermos responsáveis por um ou outro capítulo, vamos fazer a procura nas obras subsidiárias, justamente para ilustrar e para desenvolver melhor algo que André Luiz colocou de maneira sintética, clara e objetiva. Tá bom? É muito importante a gente ter isso em mente. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mistério, ou seja, a essa finalidade, estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho em que as imagens auxiliem o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão consoante, ou seja, de acordo com os princípios concatenados por Allan Kardec. Ou seja, jamais devemos deixar de estudar o quê? O Livro dos Médiuns. É por isso que essa casa, toda quinta-feira, o Livro dos Médiuns está aí. Ele e o Seara dos Médiuns. Porque a gente tem que estar sempre nele, sempre estudando a nossa obra básica no que diz respeito à mediunidade. Aqui, meus amigos, agora André Luiz vai começar a preparar a conclusão da introdução. E o que ele vai trazer para nós é de grande importância, é de muita importância mesmo. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho. Imprescindível a higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando o esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Ou seja, o trabalho da desobsessão não é de caráter secundário na casa espírita, é de caráter prioritário. E no parágrafo seguinte, isso aqui vai ficar mais ainda evidente para a gente. Vejam a advertência de André Luiz: cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão. Quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para defesa e conservação de si mesma. Está aqui, ó. Qual a estima que a gente tem pelo solar, pela nossa casa espírita? Quanto bem essa casa já nos fez e ainda nos faz? Qual a importância de educarmos os nossos filhos nessa casa, nas escolas de evangelho? Quanto alívio nós já recebemos tomando o passe magnético? Quão bem nos faz participar de um trabalho de assistência social, participar da campanha do quilo, da distribuição da sopa? Quantos curativos nós já fizemos aqui no ambulatório? Quantos remédios nós já distribuímos? Quanto alimento a gente já pôde repassar àqueles que nos procuram? Quantos estudos de esclarecimento, de consolo,
Quantas vezes chegamos aqui aflitos, desorientados, preocupados e voltamos para casa tranquilos, confortados e fervorosos? Quantas amizades fizemos aqui? Qual o valor que tem as pessoas que nós conhecemos aqui e que às vezes ainda continuam conosco na vida, ombreando conosco no dia a dia? Isso para falar de algumas coisas que a casa já nos fez e ainda nos faz. Passando uma rápida revisão disso tudo, a gente para e pensa: meu Deus, essa casa é um oásis, é um tesouro, é uma bênção. Pois bem, você quer manter ela existindo? Você quer que ela permaneça? Que ela perpetue no tempo? Você quer que ela faça por outros o que ela já fez por você e o que ela ainda faz por você? Então, meu amigo, tenha muito carinho em manter ativa e nos critérios e nos padrões da doutrina e do Cristo a reunião mediúnica de desobsessão, porque ela defende a existência da própria casa. André Luiz não faz rodeios nesse ponto, meus amigos. Se a gente quer, é uma das frentes de trabalho que mantém a casa em funcionamento. Mesmo que a gente não participe do trabalho da desobsessão, se eu puder ajudar indiretamente, vamos imaginar o seguinte: minha esposa é médium, eu não sou, eu tenho menino pequeno dentro de casa. Então eu vou ficar com meus meninos para a esposa poder ir para a reunião mediúnica. Ótimo, já é um trabalho, já é uma forma de ajuda indireta que eu estou contribuindo para a própria existência da casa. Portanto, meus amigos, tudo que diga respeito à manutenção, ao funcionamento da reunião mediúnica de desobsessão é como se a gente fizesse para a própria casa continuar existindo. Isso é de grande importância. Se a gente quer que a casa continue viva, continue exercendo o seu papel, que a espiritualidade amiga continue presente aqui conosco, nos ajudando, semana após semana, zele, com carinho, com amor, faça o seu melhor em benefício dessa tarefa, seja você participante direto ou indireto da tarefa, porque toda contribuição será bem-vinda e vai ajudar a casa a continuar existindo. Conclui André Luiz: oferecemos desse modo essas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas das ilusões e paixões em que se consomem. Ou seja, se o nosso coração sente pena, piedade, e nós queremos socorrer criaturas e irmãos nossos que às vezes passam por desequilíbrios e sofrimentos inimagináveis, atentemos para essa obra e para esse trabalho. Circunscritos aos marcos estreitos da ignorância, na terra e além da terra, nos tormentos e desvarios do eu. E entregando-as aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema. Olha como é que André Luiz vai concluir agora. Recordemos, reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 da desobsessão, quem começou, quem foi o primeiro, o pioneiro, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsidiados de todas as condições, foi exatamente Jesus. Então, quando a gente, meus irmãos, se dedica e se esforça nesse trabalho, a gente reproduz, é lógico que numa escala infinitamente menor, mas com o coração cheio de boa vontade, o trabalho do próprio Mestre. Jesus atendia aos obsidiados, Jesus aliviava aos obsidiados, mas Jesus não ofendia o obsessor. Pelo contrário, conversava, esclarecia, amparava, conduzia-os ao amparo, à assistência que eles precisavam. Então, nós precisamos nos lembrar do próprio Cristo como pioneiro do trabalho da desobsessão. E nos moldes com que o Cristo fazia,
nós devemos também nos lembrar e nos esforçar em fazer de maneira semelhante. E agora, meus irmãos, concluindo, aproveitando que nós estamos falando do Mestre, quero que a gente dizia que comentaria ao final. Jesus também nos deixou um alerta de grande relevância, porque além de curar e afastar os obsessores, o que o Mestre não cansava de dizer? Orai e vigiai. Dizendo a todos nós que não bastava o alívio que ele trazia, mas que era necessário também uma postura diferente dali por diante. Porque o alívio do trabalho da desobsessão, ele é de caráter temporário, porque se o obsidiado, se o encarnado não muda sua conduta pessoal, é questão de tempo para que o problema volte, e às vezes volte numa intensidade e de uma maneira ainda mais severa, ainda mais difícil. E Jesus colocou isso no Evangelho. Vejam só. Havendo-se eles retirado, espera aí só um instantinho, para ver se eu acho que eu marquei um trechinho aqui, só um instantinho. Está em Lucas 10. Eu perdi o meu marcador aqui agora, mas não tem problema nenhum, eu me lembro mais ou menos. Jesus colocou tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus o seguinte: e eis que um espírito, saindo de sua casa, saiu por andar em lugares áridos pelo deserto e, não encontrando lá conforto, resolveu voltar para sua casa. Sentiu saudade e resolveu voltar para casa. Chegando à casa, encontrou-a limpa e adornada, e chamou então outros 7 para que com ele lá ficassem. Ou seja, muitas vezes o esforço da desobsessão vai fazer com que um ou outro irmão que se aproxima de nós enquanto encarnados se afaste, traga um alívio temporário. Mas se eu não mudo a minha casa interior, pelo contrário, se eu deixo ela limpa e adornada, de acordo com o gosto daquele que antes me acompanhava e que foi afastado, um belo dia ele retorna. E se ele retornar e achar do jeito que ele gosta, ele não vai ficar lá sozinho. Ele vai chamar: ô meus amigos, vem cá, aqui está bom demais. Vamos ficar lá junto dele. E é quando então o processo obsessivo volta, e às vezes volta como, meus amigos, ainda mais difícil, ainda mais intenso, ainda mais complexo de ser enfrentado. Esse ponto é de grande importância. É por isso que a gente sempre vai instruir e vamos orientar todos aqueles que aqui chegam para o tratamento o seguinte: olha, a reunião vai te ajudar, é questão de tempo. Você vai ter alívio. Com algum tempo você vai ter alívio, mas venha estudar o Evangelho, venha às reuniões de sábado, de terça, e se esforce em mudar a sua conduta, porque do contrário, às vezes o processo obsessivo alivia-se, a pessoa acha que está tudo bem, volta aos velhos hábitos, à velha vida, aos velhos costumes, à velha maneira de agir, e às vezes passa um tempo, chega aqui na casa novamente num quadro que muito mais difícil, né? Então, por isso, meus amigos, que o Evangelho é a nossa fonte constante de consulta e de orientação. Jesus já preveniu isso. Está no Evangelho de Lucas e está no Evangelho de Mateus. Daqui a pouquinho eu vou achar aqui e passo direitinho o versículo para a gente. Tá? Bom, meus amigos, esse é o início do nosso esforço de estudo, dessa obra que vai ser muito instrutiva, muito importante, sempre foi e vai continuar sendo, e que, se Deus quiser, com o amparo e proteção divina, nós vamos aí, né, passar nos próximos meses estudando, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, sendo que todos devemos participar, sejam aqueles que estão no grupo mediúnico, sejam os que não se encontram atualmente também.
porque mais cedo ou mais tarde a gente pode ser chamado ao trabalho. Volta a palavra ao tio Amigo. Com relação a essa responsabilidade que nós espíritas temos com o trabalho mediúnico, você já falou, mas eu vou repisar aqui as últimas frases do último parágrafo aqui do prefácio de Emmanuel, onde ele diz assim: na obra realizada, porquanto obsidiados e obsessores, consciente ou inconscientemente alojados à desorientação, no mundo ou além do mundo, são irmãos e que nos pedem arrimo, sustentação, né? Companheiros que nos integram à família terrestre, e o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Então a tarefa de desobsessão, todos nós temos que integrar, é uma tarefa intransferível. Às vezes eu já vi companheiros aí de espiritismo dizer assim: não, eu adoro a tarefa espírita, eu gosto muito da parte assistencial, eu gosto muito dos estudos, mas mediunidade não tem medo, enfim, não se toca de que é uma tarefa intransferível. A gente não tem que esperar dos anjos, muito embora os espíritos, ao longo de toda a existência da humanidade, tenham feito a tarefa de desobsessão, né? Porque obsidiados existem desde que o mundo é mundo, mas Jesus, a partir da sua vinda aqui na Terra, estabeleceu para nós as razões pelas quais nós devemos amparar os nossos irmãos que estão presos a processos obsessivos. É um dever de amor, de solidariedade, de fraternidade, da mesma maneira que nós temos o dever de amparar o próximo, auxiliando, instruindo ou suprindo alguma necessidade material através da beneficência, né, da caridade material. A mediunidade é uma forma de caridade moral que nós devemos exercer, sem querer, sem desejar transferir. É por isso que 7 anos antes de começar as reuniões mediúnicas, os então participantes aqui da fraternidade se reuniam para estudar mediunidade, para se prepararem para então iniciarem a tarefa mediúnica. E esse livro Desobsessão é um dos livros, com certeza, um dos livros mais importantes que se utilizaram, porque ele é bem didático com relação à criação e manutenção de uma reunião mediúnica. E a partir daí, eu sempre observava os comentários que eram feitos aqui nos estudos mediúnicos, que a reunião mediúnica, ela, além de se constituir uma defesa para a casa espírita, como o Lucas aqui explicitou, é uma forma também de nós avaliarmos a temperatura do próprio centro espírita. Né? Os responsáveis pela reunião mediúnica, pela fraternidade, sempre diziam isso. A gente sente muito como é que como é que estão as situações, como é que está a temperatura, o humor das casas, da nossa casa espírita, na reunião mediúnica, que às vezes existiam alguns problemas, porque sempre existem problemas onde existem pessoas, né, que ocorriam e que acabavam desaguando na reunião mediúnica. E ocorreram aqui algumas situações bem no passado que demonstraram a necessidade dos responsáveis pela casa naquela oportunidade. Eu estou falando aí de 50 anos atrás, pessoal, aproximadamente, se colocarem em guarda, né, e protegerem a tarefa, porque existia uma tentativa por parte dos espíritos que não desejavam ver
a consolidação dos trabalhos, especialmente os trabalhos mediúnicos da casa, no sentido de perturbar essas tarefas, utilizando alguns integrantes da própria instituição. O que demonstra claramente aquilo que André Luiz diz aqui logo na sequência do prefácio. É uma forma de proteger a própria instituição. Então, todos temos que preocupar em, estando frequentando aqui a Solar, estando integrados aqui nos trabalhos, nas tarefas da casa, nos, entre aspas, nos matricularmos, nos inscrevermos, vamos dizer assim, até porque o Solar, desde a sua constituição, né, que é a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, sempre foi muito, vamos dizer assim, descomplicada para receber novos irmãos, especialmente para a tarefa mediúnica. O que nós sempre nos preocupamos aqui foi de seguir as orientações dos espíritos. Você não vai pegar uma pessoa a laço que não esteja doente, que não esteja sob influência e, portanto, necessitando do tratamento. Você não vai pegar uma pessoa e botar dentro da reunião mediúnica sem um mínimo de preparação. É por isso que nós nos preparamos, estudamos coletivamente, com oportunidade de perguntas, de respostas, de esclarecimento, de instrução recíprocos, né? Para que todos, aqueles irmãos que, depois de algum tempo de adaptação na casa, de conhecimento a partir dos estudos coletivos e individuais, né? São então convidados a participarem dos trabalhos mediúnicos. E é preciso que nós estejamos apostos, porque é uma tarefa, nós espíritas, que frequentamos com tanto amor e carinho uma casa como a nossa aqui, com certeza nos comprometemos a fazê-lo no mundo espiritual, participar. Porque são muitas bênçãos que dimanam, né, que decorrem de uma reunião espírita, de uma reunião mediúnica, feita com, apesar das nossas limitações, mas feitas com preparo, realizadas com disciplina, com respeito, com objetivos superiores, de amparar e auxiliar o próximo, com definições a respeito das atribuições, cada um com a sua atribuição, né, seguindo as orientações dos espíritos superiores, inclusive André Luiz aqui nessa obra, em que o grupo procura estudar sempre, né, e são maravilhosos os resultados, apesar da nossa limitação. Por quê? Porque os espíritos se utilizam das nossas possibilidades e, verificando as nossas intenções, potencializam essas possibilidades. E aí nós encontramos irmãos que passam aqui, chegam numa situação de muita dificuldade, e aí nós aditamos, conforme o próprio Emmanuel nos fala aqui nesse capítulo, a necessidade da reunião mediúnica e também a necessidade de um trabalho de orientação e atendimento fraterno. Sempre procurou ser feito aqui nessa casa, sempre foi feito. De atendimento aos irmãos que aproximam, de encaminhamento, de orientação, de explicação de como funciona a reunião mediúnica, etc, etc. Porque quando isso, então, começa a ser feito com disciplina, disciplina no horário, né? na obediência ao horário de começar, ao horário de terminar, a pontualidade, a assiduidade dos médiuns é muito importante. E aí não são só os médiuns que têm a tarefa ali explícita da psicofonia, da vidência, ou os médiuns de esclarecimento, mas todos aqueles que fazem parte do mecanismo da reunião mediúnica, inclusive cedendo fluidos, para que fenômenos que vão ajudar os espíritos que, por exemplo, ainda não podem perceber a presença dos benfeitores, né? É um obsessor que não consegue ver uma mãe que está tentando lhe ajudar ali há muitos e muitos anos, mas por estar em gradações mentais, né, diferentes, ele não consegue perceber. Então, como que é feito?
através da ajuda de todos ali presentes, que cedem energias, para auxiliar os espíritos superiores a fazer essa acoplagem do pensamento, né? Essa assimilação de correntes mentais. Então, todos são úteis. Então, todos devem se preparar. Todos devem compreender que esse é um compromisso que foi feito. E essa obra Desobsessão vem nos trazer os detalhes de como que funciona esse mecanismo maravilhoso que é o mediúnico, que tem ajudado tantas e tantas pessoas que aqui chegam, a começar de nós. Quantos irmãos e irmãs se aproximam aqui com situações graves, delicadas, e que tratam e melhoram. Às vezes vão para outros centros, por diversas razões, às vezes porque melhoram, param de frequentar. E aí é aquela situação que o Lucas colocou aqui no final da sua fala, lembrando aí o evangelista Mateus, né? O espírito do mal, ele sai da casa em que ele estava, perambula, um belo dia, sente saudade, volta, encontra a casa toda adornada, que é o nosso mundo íntimo, volta a habitar nela de novo e traz mais sede. E aí nós passamos a ter na nossa companhia aquilo que o endemoniado de Gadara tinha, uma legião de irmãos obsessores, né? Muito bacana. Eu estudei também, Lucas, hoje tanto as duas páginas, tanto de Jerônimo quanto de André Luiz, né? Fiz aqui algumas anotações. André Luiz, ao fazer essa obra, tirou essas fotos no centro lá de Uberaba, o primeiro centro que o Chico e o Valdo Vieira fundaram, que é a Comunhão Espírita Cristã. E logo depois de alguns anos o Chico deixou e fundou o Centro Espírita da Prece, né? Onde ele desencarnou trabalhando. Então, tanto o Valdo Vieira quanto o Chico Xavier receberam as páginas, o Valdo Vieira as páginas ímpares e o Chico as páginas pares aqui dessa obra. E custa acreditar que o médium Valdo Vieira, num determinado ponto do trabalho, abandonou a tarefa e passou a entender a mediunidade, a doutrina espírita de uma maneira totalmente maluca, né? E desencarnou assim, coitado. Com certeza já está lá orientado novamente e arrependido de ter abandonado, principalmente a companhia de uma criatura como Chico Xavier. E aqui ele diz aqui, o trabalho dos obsessão ajuda a socorrer as vítimas da desorientação espiritual e ajuda a defender o próprio centro espírita e por aí por diante. A palavra está franca a todos que queiram ou perguntar ou acrescentar.